Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da nossa série Desbloqueando o Pregador que há em ti, tá bom? Eu sou o Patrick Marques e hoje nós vamos estar falando aqui com você sobre a forma mais rápida de pregar mensagens impactantes sem medo de errar, tá bom? Então você que está iniciando no Ministério da Pregação ou já prega e fica com aquele receio, muitas das vezes, de pregar a palavra de Deus, é para você mesmo que nós vamos estar falando aqui. Então, para início de conversa, pastor, existe mesmo uma maneira de pregar mensagens impactantes? E eu vou dizer para você, meu irmão, que está chegando agora aí no YouTube, que estão chegando também no Instagram, vou dizer para você que sim, existe uma maneira de pregar mensagens impactantes. Por que existe uma maneira? Logo mais nós vamos explicar para vocês essa questão da parte espiritual do pregador e a parte humana do pregador. São duas coisas distintas e duas coisas que às vezes não é ensinado e por muitos vale lembrar aqui que toda mensagem ela existe dois lados, o lado espiritual e o lado humano. E aí que está. Quando você tem muita unção de Deus, tá? Você orou demais, você jejuou, você leu a palavra. Eu já vi pessoas com muita unção de Deus e ir pregar a palavra de Deus e ninguém entender nada. É isso mesmo. Ninguém entender absolutamente nada do que aquela pessoa está pregando. E eu já vi pessoas que não tinham tanta unção de Deus, que você não sentia nada quando ele pregava, mas ele conseguia pregar de uma maneira tão cativante, tão envolvente, que as pessoas prestavam atenção naquilo que ele estava pregando, naquilo que ele estava falando. E eu quero falar sobre esses dois lados, porque muitas das vezes é polêmico isso aqui que eu vou falar. É um pouco polêmico. Eu vou ser sincero para dizer com vocês. É um pouco polêmico, porém é de suma importância que a igreja, que os servos do Senhor saibam disso aqui, tenham um conhecimento sobre isso aqui, tá bom? Então, por isso, gente, vamos lá. Por que muitos irmãos acham que não existe isso de pregar de maneira impactante, que na verdade tudo é obra do Espírito Santo? Então, tem aqueles irmãos que quando eles vão pregar, eles acham o seguinte: tudo na pregação é obra do Espírito Santo. Eu não tenho que fazer a minha parte. Eu não tenho que fazer a minha parte. Eu simplesmente chego lá, prego e etc e tal. E toco barco. Deixa as coisas acontecer. E, gente, vou dizer para vocês aqui de todo o coração. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Muitas das vezes, nós vamos sim ter que pregar e depender exclusivamente do Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque é ele que conduz a mensagem. É o Espírito Santo que conduz a mensagem. Agora, as palavras que saem da tua boca, elas não saem porque o Espírito Santo de Deus está te manipulando para você falar. Não. Elas saem de acordo com o teu intelecto, a tua sabedoria, o teu conhecimento naquele determinado assunto, e o Espírito de Deus vai fazer fluir, tá? Fluir aquilo que você estudou, aquilo que você tem guardado, que ele mandou você falar. Ele vai fazer você transmitir da maneira mais fácil possível. Agora, a maneira como que você vai transmitir, isso não é obra do Espírito Santo. Isso faz parte do seu próprio lado humano, tá bom? Do seu próprio lado humano. Porque, gente, com isso, sabe o que eu tenho visto muito? As pessoas sobem no altar, falam um monte de besteira e botam a culpa em quem? No Espírito Santo. O Espírito Santo não tem culpa daquilo que você fala no altar, tá? O Espírito Santo de Deus não tem culpa. E é por isso que eu falo que toda pregação tem um lado espiritual e tem um lado humano, porque aqui está o lado humano. A responsabilidade de passar a mensagem do Senhor é minha, é nossa, tá bom? Então nós não temos que culpar o Espírito Santo. Nós temos que simplesmente colocar
isso na nossa cabeça, que o Espírito Santo de Deus nos revela aquilo que nós temos que falar, porém, a responsabilidade do resultado daquilo que a gente vai falar é nossa. O compromisso de falar é nosso. Nós temos que ter essa responsabilidade. Nós temos que focar naquilo que a gente vai falar. E é aí que mora a situação. Se você tem uma revelação de Deus, ou seja, se Deus manda você falar XYZ em determinado texto, a maneira como que você vai falar é que vai determinar se vai impactar as vidas das pessoas ou não. Então, é nesse ponto aqui que entra uma coisa que eu bato muito na tecla, que é a questão da oratória cristã. Todo pregador, toda pregadora tem que conhecer de oratória. E, gente, eu sei que tem aquele preconceito, aquele velho preconceito, que muitos irmãos acham que oratória é você manipular a igreja. Gente, pelo amor de Deus, a nossa pregação não é baseada com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é uma maneira, a oratória é uma ferramenta para te ajudar a expor e organizar aquilo que você está falando de maneira sistemática, tá bom? E eficaz. Então, por isso que é possível, pastor, pregar uma palavra impactante, é possível. Mas para isso, nós temos que ter aqui a ajuda de algumas ferramentas, tá bom? E uma dessas ferramentas é a oratória. Então não vai, irmão, pensando que tudo é obra do Espírito Santo. Não. Tem a parte do Espírito Santo e tem a parte sua, que você que vai lá, é você que vai segurar o microfone, é você que vai falar, é você que vai transmitir aquilo que o Espírito de Deus mandou você falar. Agora, por que alguns irmãos pregam de maneira impactante e outras não? Porque eles sabem transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus deu para eles falarem. Então, se você não aprende a transmitir de maneira que cativa as pessoas, de maneira que prende as pessoas, a atenção das pessoas, de maneira que chame as pessoas para aquilo que você está falando, logo o seu ministério vai ser passageiro. Porque, irmão, veja bem, para a gente pregar a palavra de Deus, melhor, né? Vamos melhorar o português aqui. Para nós pregarmos a palavra de Deus, nós precisamos ter agenda. Então, imagina, se você prega uma mensagem, aquela mensagem, sabe, que dá vontade de dormir, dá vontade de ir embora. Se você prega aquela mensagem que dá vontade de ir embora, dá sono, dá, sabe, ai, meu Deus, eu não sei se você já foi em algum culto que você mesmo sentiu raiva. Raiva é pesado, né? Mas você mesmo sentiu assim, irmão, aquela coisa, meu Deus, por que eu vim no culto hoje? Que o pregador começa lá em Moisés e vai para Davi, volta para Sansão e vai para João na ilha de Patmos, depois fala de Paulo, não sei o que mais, e você fica assim, meu Deus, o que esse camarada tá pregando? O que esse irmão tá falando que eu não estou entendendo nada, sabe? E, gente, isso é muito sério. Pai do Senhor, Manilva, Pai do Senhor, os irmãos estão aí no YouTube, os irmãos também do Instagram, Pai do Senhor, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E aí, gente, nós vemos uma outra situação aqui, que é o quê? Porque existem pregadores que acabam não tendo uma vida tão intensa com Deus, não tendo aquela intimidade profunda com Deus, de oração, mas acabam tendo mais agendas do que aqueles que oram muito, que lêem muita Bíblia. Gente, eu conheço vários pregadores, vários, não é um, não é dois, não, vários pregadores que não têm uma vida de oração como muitos irmãozinhos que eu também conheço na igreja e que têm muito mais agenda do que aqueles que estão ali, gente. Sabe por quê? Porque a maioria desses pregadores, posso colocar uns 95% sem medo de errar, eles buscaram conhecimento. Eu não estou dizendo que eles não oram.
Eu estou dizendo que eles não têm uma vida tão profunda e intensa com Deus como outros pregadores têm, como outros que eu conheço, que Deus usa também muito, mas que não têm uma vida tão intensa. Por quê? Gente, presta atenção numa coisa aqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de agenda, mas só que as pessoas confundem aqui a seguinte coisa, que muitas das vezes, gente, a pessoa, ela ser usada por Deus com dons espirituais, tá? Revelação, visão, profecia, etc., e pregar a palavra de Deus, que são duas coisas aqui diferentes, tá bom? Tem esses pregadores, muitos pregadores por aí, que revela, que tem visão, que tem profecia, que tem isso, que tem aquilo outro, mas quando ele abre a boca para pregar a palavra de Deus, você não entende bulhufas do que ele fala. Você não entende nem onde ele começou, nem onde ele terminou, tá bom? Então, nós estamos falando aqui especificamente de pregar a palavra de Deus. Não estamos falando de revelação, de visão, de não sei o quê, mas não estou falando disso. Estou falando de pregar a palavra de Deus. Única e exclusivamente pregar a palavra de Deus. E aí, gente, nessa questão aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês. Você, como pregador. Ah, pastor, então você está falando que eu não tenho que orar. Não, gente, eu estou falando que você tem que orar. Você tem que jejuar, você tem que ter uma vida espiritual com Deus. Mas você tem que aprender a passar para a igreja aquilo que Deus te entregou para você passar. Não tem aqueles pregadores metralhadora que chega no culto, meu microfone, chega no culto, a paz do Senhor, queridos irmãos, e nessa noite eu vou pregar, e sobre o quê? E lá, 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 e blá, 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 blá. Aí no final da mensagem, irmão, aquele negócio foi tão metralhadora, tão rápido, que você mesmo desce do altar e diz assim, meu Deus, o que eu falei hoje? Agora você imagina quem está te ouvindo, precisando de algo da parte de Deus e o camarada dá aquela metralhada, metralha, entendeu? Então, você saber falar, você saber transmitir é muito importante. Como o irmão Tiago colocou aqui, ter uma boa comunicação é essencial. Sim. Porque, gente, da maneira como que você se comunica, tá? Naquilo que você for falar, Denise Guerra, paz do Senhor, estou precisando de perder o medo. Continua acompanhando aí que a senhora, no meu canal aí, que mais tem vídeo ensinando sobre isso aí, tá bom? Vai assistindo, vai acompanhando, vai vendo aí, tá? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então, gente, você começa a focar e a prestar atenção que tem pregadores que eles oram. Não estou falando que eles não oram, mas eles têm uma vida de agendas muito maior do que outros que oram muito. Por quê? Porque não sabem falar, não sabem transmitir, não sabem comunicar. E dependendo da maneira como que você prega, gente, tá? É interessante que eu estava falando isso na última aula que eu tive agora, na segunda-feira, com os meus alunos. Eu estava falando justamente sobre oratória, tá? Nós estávamos falando sobre oratória cristã. Nós estávamos entrando na parte de comunicação. Comunicação, tá? Como que você comunica com os diferentes tipos de públicos dentro da igreja. Por quê? Porque quem vai te ouvir pregar, ali tem um ancião, ali tem jovem, ali tem uma pessoa de meia idade, ali tem adolescente, ali tem criança. E muitas das vezes os pregadores, pregadoras não se atentam a isso. Essa questão da diversidade de público. Diversidade de público. E, gente, dependendo do texto, e aí isso é uma coisa mais profunda, né? Isso é uma coisa mais profunda. O irmão colocou aqui: leitura, exposição, aplicação e conclusão para uma boa pregação. Não é isso, pastor? Isso aí. Só que tem alguns detalhezinhos mais aí que nós vamos falar, tá bom? Mas esse é o caminho, tá, irmão Tiago? Esse é o caminho. Então, gente, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui
essas pessoas que têm muita agenda, algo eles têm aí diferente. Depois, olha aqui. Olha a encruzilhada aqui. Ter muitas agendas é sinal que o pregador sabe pregar de maneira impactante? Depende. Como assim depende, pastor? Você acabou de falar aí que tal, não sei o que mais. Olha só, gente, presta atenção aqui. Eu quero que vocês coloquem atenção aqui em uma coisa. Gente, tem pregadores que levam o título de pregadores, mas não são pregadores. São fazedores de campanhas. Eles não são pregadores. E tem pregador hoje, gente, para todo tipo de igreja. Isso é verdade. Aí no Brasil tem pregador para todo tipo de igreja. Só que no céu só tem um tipo de pregador. Para o céu, quer dizer, para o céu aqui na terra só tem um tipo de pregador, que é o quê? É o pregador voz de Deus. É aquele que fala a vontade de Deus, independente aonde que ele vai pregar. Então hoje tem pregador de cura, tem pregador só de profecia, tem pregador, irmão, só de libertação. É verdade ou não é? Tem pregador, irmão, que ele é bom. Ele é bom. Tem pregador que ele é bom, mas ele é bom mesmo, sabe? De descer só a ripa na igreja. Só desce a ripa na igreja. E tome pancada, e tome porrete, e tome cacete. E, gente, esses pregadores aqui são os pregadores sensacionalistas. Eles têm agendas. Mas não quer dizer que aquilo que sai da boca deles causa transformação nas pessoas. E é esse tipo de pregador que eu estou falando aqui para vocês, que não basta você ter muitas agendas por conta dos dons que está sendo manifestado na tua vida. Você tem que ter muitas agendas para transformar, edificar a vida das pessoas que estão te ouvindo. Como, professor? Levando para as pessoas uma palavra que venha do trono de Deus, tá bom? Então, gente, fica essa visão aqui para vocês. Agora, ó, gente, segura aí que o melhor tá no final aqui, tá? Agora, para pregar de maneira impactante, precisa ter o dom da palavra? Ai, meu Deus, olha isso aqui. Então, a senhora está no lugar certo, Manoema. Fica aqui, tá? Ó, para pregar de maneira impactante, eu preciso ter o dom da palavra? Gente, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Que dom da palavra? Que o dom da palavra de sabedoria é para você dar conselhos, discernir coisas difíceis para dar conselho. O dom da palavra de conhecimento é para Deus te revelar aquilo que está em oculto. Nem o dom da palavra de sabedoria, nem o dom da palavra de conhecimento tem ligação direta com pregação, gente. Quem entende do grego, quem entende dos originais, quem entende do que Paulo disse para a igreja de Corinto, sabe que eu estou dizendo aqui não é mentira, gente. Esses dois dons não têm nenhuma conexão direta com pregar a palavra de Deus. Porque se tivesse, o próprio Jesus ia dizer: receba primeiro o dom da palavra e depois ide pregar o evangelho por a todo mundo, a toda criatura. Em todo mundo, a toda criatura. Jesus não disse. E por que nós queremos colocar palavras aonde Jesus não disse? Por que nós queremos inventar expressões aonde Jesus não disse? Por que nós queremos colocar coisas aonde Jesus não colocou? Ponto, vírgula. Coisas aonde Jesus não colocou. Gente, presta atenção aqui, em o nome do Senhor, presta atenção aqui nesse negócio. Você precisa, sim, pregar a palavra de Deus com autoridade, com graça, com gozo do Espírito Santo, mas você precisa entender de uma coisa, tá? Que o dom da palavra de sabedoria, de conhecimento, são dons do Espírito. Oratória cristã não tem nada a ver com dons do Espírito. E logo, se você não tiver o dom de palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento, irmão, você vai pregar do mesmo jeito. Por quê? Porque você precisa ter desenvoltura
na maneira como você vai expor aquilo que Deus te deu para falar. Tá certo? Então, gente, independente se você é tímido ou não, como a irmã Noemi colocou aqui no Instagram, pastor, sou tímida, sou vice-secretária da campanha, mas sou pouco tímida para falar. Sou um pouco tímida, eu creio que ela quis dizer, né? Para falar. Então, gente, nesse caso, olha só como é que é importante isso aqui. A pessoa tem timidez para falar, mas ela está exposta em um cargo que ela sempre vai ter que estar se comunicando. Ela tem que estar falando, ela tem que estar transmitindo, ela tem que estar se melhorando a sua didática. Então, logo, irmã Noêmia, fica aqui para a senhora, tá? Essa visão aqui. A senhora tem que pensar, esse é o primeiro passo. A senhora tem que pensar o quê? O seu objetivo de pregar, de transmitir, é maior do que o seu ego. Tem que ser maior do que o seu ego. Porque o seu ego faz você olhar para você mesmo e dizer: ah, não, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, não, será que isso aqui vai me atrapalhar? Ah, não, e se eu falar uma coisa errada? Ah, não, e se eu... Sabe? E quando você tira o foco do seu ego, do seu próprio eu, e começa a pensar nas pessoas, você começa a pensar da seguinte maneira: e se eu falar tal coisa aqui, que Deus mandou falar, quantos vão ser abençoados? Quantos vão ser edificados? Quantos vão ser transformados para a glória de Deus? Esse é o pensamento do pregador Voz de Deus, tá bom? E eu te aconselho, Manoemi aqui no Instagram, lá no meu YouTube também, no canal PR Patrick Marques, tá? Você pode estar lá, irmã, vendo que tem muito vídeo. Eu acho que já tem mais de 100 vídeos totalmente voltado para isso aí, para ajudar pessoas que querem vencer o medo de pregar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Pregar de maneira eloquente. Pregar de maneira eloquente. É sinal que eu prego de maneira impactante? Não, gente. Não. Oh, meu Deus. Não confunda a eloquência com impacto, tá? Não confunda. Não confunda. E aí, gente, ó, presta atenção que nós estamos chegando perto do final aqui. E no final, tá? No final eu vou dizer para vocês como, então, pregar de maneira impactante, tá bom? Então, segura. Só quero repassar esse ponto e outro mais aqui. E aí nós vamos falar 3 coisas que pode fazer você hoje começar a pregar de maneira impactante, tá? Fica aqui comigo. Então, veja bem. Pregar de maneira eloquente, gente, é você conseguir transmitir um determinado tema, tá? Assunto, sem travar. Mas isso não te garante que aquilo que você está falando está tocando no coração das pessoas. É isso aqui é o ponto. Então, eu já vi muita mensagem eloquente, porém sem edificação. Tá bom? Uma mensagem eloquente sem edificação. E aí não adianta. Não adianta você ter eloquência, que é aquela: meu Deus, hoje nessa noite, Jesus vai... Não adianta você ter muita eloquência, sendo que aquilo que você está falando não está tocando as fibras da alma da igreja. Bom? Então, você tem que ponderar que o que sai da tua boca tem que ser como uma flecha aguda no coração da igreja. Tem que ser direcionado. Ai, meu Deus, professor, como é que eu faço isso? Gente, não tem como você pregar uma mensagem que não seja direcionada se ela não foi revelada por Deus. E daí a importância, gente,
de você ter uma intimidade profunda com Deus, de você ter uma vida de oração, nem que seja meia hora todo dia, mas que você tenha uma vida de oração, sem fingimento, uma vida de oração com Deus. Uma vez que você tem uma vida de oração com Deus, logo você consegue conciliar as duas coisas. Pregar de maneira impactante é bom? Depende. Como assim depende, professor? Depende do estilo de mensagem que você for pregar. Tá? Depende. Se a mensagem que você vai pregar é uma mensagem avivalística, legal ser impactante. Agora, se você vai pregar uma mensagem que você vai fazer as pessoas refletir, é melhor que essa mensagem seja um pouco mais lenta, mais firme, porque vai fazer as pessoas refletir. Sabe aquelas mensagens de domingo? Aquelas mensagens de Santa Ceia do Senhor? São mensagens onde as pessoas têm que parar e refletir. Peraí. Deus tem algo aqui para mim. Peraí, Deus vai falar algo aqui. E aí você para e acalma e fala. Então, gente, são coisas diferentes, tá bom? E aí, gente, vem a segunda pergunta, que é o quê? Então, professor, o que eu posso utilizar para melhorar minha maneira de pregar? E eu sempre recomendo isso aqui. Gente, você tem que dominar 5 áreas. 5 áreas, 5 áreas. Se você não dominar essas 5 áreas, é difícil você ter uma mensagem envolvente, impactante. Uma mensagem que vai ficar marcada, gravada no coração das pessoas. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter, profundidade bíblica. Você precisa ter profundidade bíblica. Isso tem que estar arraigada, estruturado dentro da tua alma. Segundo, você tem que ter gestão emocional. Você tem que aprender a administrar as suas emoções, para que aquilo saia verdadeiro, aquilo saia com expressão da alma. Terceiro, você precisa ter o domínio da homilética. Você precisa dominar a organização daquilo que Deus te fala. Aquilo que Deus te fala, você precisa saber colocar num papel de maneira sistematizada, organizada, para que quando você for falar, você não vai tropeçar em palavras, você vai transmitir o conhecimento de maneira que vai fazer sentido para as pessoas. Quarta coisa que você tem que ter, tá? Quarta coisa, domínio da hermenêutica. Gente, como que você vai transmitir a palavra de Deus? Dá até graça isso. Como que você vai transmitir a palavra de Deus se você não sabe interpretar a palavra de Deus? Oh, meu Deus! É até engraçado isso, gente. Como é que você vai transmitir a palavra de Deus se você mesmo não sabe interpretar a bendita palavra de Deus? Tá? Então, gente, foca isso aí. Presta atenção nisso aí. Tá? Você precisa aprender a interpretar. Ah, professor, mas quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo te fala o que é símile, o que é metáfora, o que é antropopatia, antropomorfismo, o que é prosopopeia. Ele te fala? Então, logo é você que tem que aprender a interpretar, entender o que o texto está querendo dizer. E por último, não menos importante do que as 4 primeiras, oratória, gente. Oratória. Se você não domina a oratória, a arte de falar em público,
Toda vez que você se colocar diante da igreja, você vai travar. Você vai travar. A sua desenvoltura não vai ser tão cativante. Entenda o público na qual você está falando. Entenda. E aí, gente, para terminar aqui, a irmã Denise colocou uma pergunta aqui no YouTube, tá? Como descobrir que Deus falou com você? Eu acho que ela quer dizer, como descobrir quando Deus fala comigo, né? Então vamos lá, gente. Primeiro, aquilo que você vai pregar tocou o teu coração? Tá? Tocou o teu coração? E como que eu sei, pastor, que aquilo que eu vou pregar tocou meu coração? Se veio da oração. Você veio da oração? Aquilo fluiu no teu coração através da oração ou através do eu acho, eu penso, eu creio? Porque Deus, na maioria das vezes, ele vai falar no nosso coração. Ele vai falar no nosso interior. Então você tem que ter sensibilidade espiritual para entender aquilo que Deus vai falar. Tá bom? Sem sensibilidade espiritual, é difícil a gente ter essa clareza de que é Deus que está falando conosco. E não tem como fazer isso sem a presença de Deus na nossa vida, tá bom? E agora, gente, 3 coisas que os irmãos podem fazer hoje, hoje, para começar a pregar de maneira impactante. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa. Aprenda a fazer aplicação textual. Que isso, professor? Aplicação textual? Meu Deus, agora. Ó, gente, eu estou te dando um caminho do que você tem que fazer. Agora, como que você vai fazer? Vai lá no meu canal do YouTube, depois daqui, e assiste os vídeos que você vai achar, tá? Você vai achar lá. Aplicação textual. Quem é meu aluno, pregador Voz de Deus, né? Igual a irmã Nilva, que está aí, ela sabe do que eu estou te falando. Eu ensino isso dentro do meu método. Mas tem também no meu canal do YouTube. Aplicação textual, gente. Toda pregação impactante, ela tirou a pessoa da visão do texto bíblico para os dias atuais. Então, ela conseguiu fazer ali uma aplicação textual. Se você vai pregar uma mensagem e ela não tem aplicação textual, ela vai ser uma mensagem monótona. Então, o que acontece? As pessoas não querem ouvir sobre Davi. As pessoas querem entender e estar junto com Davi na história. E como fazer isso, professor? Aplicação textual. Tá bom? Aplicação textual. Tá? Depois, segunda coisa. Domine. Olha isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Domine a arte de envolver as pessoas naquilo que você está falando. Tá? Domine a arte de envolver as pessoas naquilo que você está falando. Como eu faço isso? Através da retórica. Da retórica. Então, se você consegue, quando você estiver pregando, fazer as pessoas participar daquilo que você está falando, mas sem aquela coisa, gente, pelo amor de Deus, tá? Depois não vai dizer que você aprendeu isso aí comigo, não, tá? Eu não ensino esse troço, não. Sem aquela coisa de ficar, balança o seu irmão, chacoalha o seu irmão, puxa o cabelo do seu irmão, dá uns tapas na cabeça do seu irmão. Não, gente. Envolve as pessoas naquilo que você está falando, de modo que você também possa observar que aquilo que está saindo da tua boca está tocando o coração das pessoas, tá bom? Então, ó, aplicação textual, retórica, tá? E o terceiro,
Terceiro aqui, não menos importante. Aprenda, pelo amor de Jesus Cristo, aprenda a fazer uma boa exegese. Aprenda a fazer uma boa exegese. Tá? Porque se a sua mensagem tiver essas três coisas, hoje ainda você pode começar a pregar mensagens impactantes, tá? Aplicação textual, retórica e uma boa exegese. Uma exegese é algo que realmente você possa extrair da Bíblia ali, algo profundo que vai marcar a alma daquelas pessoas que estão te ouvindo. Tá? Então, coloca essas três coisas que eu acabei de falar para vocês aqui em prática. Coloca em prática. Observa, estuda, analisa. Sente isso na tua alma. Entrega tudo aquilo que Deus está mandando vocês entregarem. E não menos importante, gente, dentro desses três, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Mantenha a sua comunhão profunda com Deus. Se você for um pregador, uma pregadora que não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, o seu ministério está fadado ao fracasso. O seu ministério está fadado à queda. Então, tenha comunhão profunda com Deus. Aprenda a se conectar profundamente com o Espírito Santo de Deus. Tenha uma vida íntima, uma vida profunda de intimidade com Deus. Meus queridos irmãos, foi uma alegria muito grande, os irmãos aqui do Instagram, do YouTube, que estão conosco até agora. Foi uma alegria muito grande do meu coração compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha ajudado vocês, tá bom? Porque o meu intuito aqui é ajudar vocês a vencerem o medo de pregar em apenas 12 semanas e se tornar um dos pregadores mais requisitados aí da sua cidade, tá bom? Que Deus e Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Um abraço do pastor Patrick, em o nome de Jesus. Fica com Deus. Nos vemos na sexta-feira, ao meio-dia, com o Clube da Palavra, tá bom? Onde nós vamos estudar um capítulo da Bíblia no profundo e no escondido. Fica com Deus, gente. A paz do Senhor Jesus.